Olá! Uma das propostas apresentadas na Câmara nesse período da pandemia é o projeto que congela o preço dos itens da cesta básica até o final do período de emergência. Nós vamos conversar com o autor da ideia, o deputado Paulo Bendison, do PTB do Pará, que vai nos explicar melhor a proposta. Como vai, deputado? Vou bem, espero que todos estejam bem e também com muita saúde, porque neste momento o mais importante é isso. Eu tenho visto, nesse tempo tão difícil que vivemos, uma grande mudança de valores. Eu acho que isso é bastante importante, coisas que a gente às vezes nem dava tanta importância e hoje estamos valorizando bem, que é a presença com a família, o desapego das coisas materiais e principalmente tenho visto o amor ao próximo crescendo, né? Nós estamos percebendo em todo o Brasil grandes correntes solidárias com pessoas que estão aí mais necessitadas. E visando isso também, o legislativo ele tem que estar bastante atento às necessidades básicas da população. Eu digo sempre que o parlamentar ele está na ponta, ele está vendo diariamente o que o povo precisa, seja na saúde, seja na área de segurança, na área de emprego e agora também na questão alimentar. Por isso nós fizemos essa proposta do PL 2608 de 2020, que para todo o período considerado de pandemia ou de calamidade ou de emergência, o preço dos 13 itens da cesta básica sejam congelados, certo? Sejam eles congelados. Por quê? Existe já uma projeção para o Brasil, infelizmente, de uma taxa de desemprego de mais de 17%. Nós sabemos que a renda média do brasileiro caiu muito durante este período. Muitas pessoas que trabalham em empregos informais perderam renda significativamente. Falando do meu estado do Pará, onde a maioria das pessoas são chamadas informais, ali essa diminuição foi maior ainda. Então, os itens da cesta básica, o preço do alimento, ele está impactando muito no orçamento da família. Por isso, nós criamos uma forma de que esta pessoa continuasse tendo pelo menos esse ganho, certo? Temos os auxílios que... Pois não. Desculpe interromper. É que saíram recentemente os números sobre o comércio no mês de abril. E teve uma queda no comércio, né? Em 20 anos que se mede esse dado, foi o pior mês de abril. Isso não foi suficiente para segurar os preços? Eles estão subindo assim mesmo? Veja que no início desta pandemia, as pessoas ninguém sabia, na verdade, até hoje eu tenho essa visão, é um pensamento particular, nem todos sabem o que fazer ainda, né? Como não existe um remédio específico para o combate do Covid, as pessoas ainda continuam preocupadas. E no início da pandemia, o que houve? Houve uma corrida aos mercados para que houvesse um estoque de alimentos. Nós vimos isso acontecendo no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, grandes redes de supermercado ficaram ali com as suas prateleiras praticamente vazias. Aqui no Brasil, por mais que o governo falando e garantindo que não haveria desabastecimento, as pessoas correram e foram para estocar alimentos, produtos de gênero básico, de higiene pessoal, e esses preços subiram, certo? Esses preços sim subiram. E aí começa também a questão das entre-safras, né, neste período, que já há um aumento natural. Então, visando tudo isso, nós queremos proteger aqueles que têm menos condições financeiras, menos poder aquisitivo. Quando a gente fala de cesta básica, itens da cesta básica, nós estamos falando para a maioria da população brasileira, para a maioria daqueles que ganham até um salário mínimo. Então, por este período de 3 meses, 2, 3 meses, o quanto durar ainda esta pandemia, isso vai gerar uma segurança para a pessoa. Creio que não haverá mais aquela correria toda aos mercados para estocar alimento, ou seja, os preços permanecerão os mesmos, certo? E vai dar tranquilidade ao povo passar por isso sem que passe fome.
Deputado, o projeto do senhor caracteriza como infração da ordem econômica, né? E também do Código de Isso, Defesa do Consumidor, quem consumidor. subisse os preços além desse limite que ficaria o limite de 18 de março, né? Eu queria que o senhor Exato. explicasse, por favor, por que esse 18 de março, né, como referência, e também o que acontece com quem comete uma infração da ordem econômica, qual que é a punição que existe para isso? 18 de março foi o início da pandemia. Foi considerada a pandemia de forma geral. Então, nós escolhemos essa data porque foi a data que aqui no Brasil começou em vários lugares já o fechamento de comércios, o fechamento das empresas, das lojas, dos restaurantes. E aí as pessoas começaram aí sim perder os seus empregos. Então, a partir deste período de março, onde começou o comércio a ser fechado, os estabelecimentos terem restrição das pessoas, em algumas cidades as quarentenas até o lockdown acontecendo a partir deste período. Então escolhemos esta data de início para a marcação dos preços dos produtos. A fiscalização, se houve ou não aumento, será feita pelos órgãos responsáveis, o PROCON principalmente, e as medidas punitivas também de acordo já com os códigos vigentes. Então, se houve aumento de preço abusivo, o estabelecimento será notificado, posteriormente multado. Então, esta é a ideia do nosso projeto. Deputado, já caminhando para encerrar nossa conversa, existe muita gente no Brasil que desconfia de tabelamentos de preços, né, por causa de experiências do passado. Mas já existem alguns preços no Brasil que são controlados. A ideia do senhor é mais ou menos essa, de trabalhar... Exatamente. Nós vivemos nessa época do tabelamento de preço. Então, lembramos como era, e principalmente quando os próprios estabelecimentos começavam a eles estocarem o alimento, não fornecendo para o consumidor, e desta maneira forçando um aumento de preço. Nós vivemos em outro tempo. O Brasil hoje, ele produz 7 vezes mais alimento do que consome. Então, nós somos um grande país exportador, somos o celeiro do mundo hoje em dia. E já deixando também minha opinião, creio que o Brasil será um dos países que mais rápido sairá desta crise, justamente por atender a necessidade básica da população, que é alimento. Nós vemos esse mundo pós-pandemia, as pessoas dando menos valor às coisas mais supérfluas, mas sim valorizando o que é básico. E o Brasil está vivendo este básico, nós temos a exportação, que veja, olha que importância do agronegócio. Durante o período de pandemia, cresceu a exportação, tanto de carne quanto de frango. Aumentamos 21 mercados no mundo para exportação. O nosso alimento continua abastecendo o mundo. Então, eu não tenho preocupação de estocagem e falta de alimento. A minha preocupação é que haja o aumento abusivo por conta desta procura desenfreada para que a pessoa estoque em casa com medo de faltar. Então, deixo até tranquilizar a todos que não vai faltar alimento, por isso não precisa correr para estocar em casa. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos Eu com... que agradeço. Nós Muito conversamos com o obrigado, um deputado... abraço, saúde a todos. Saúde a todos, deputado. Nós conversamos com o senhor Paulo Bendson, deputado do PTB do Pará, sobre a proposta de limitar o preço da cesta básica durante o período da pandemia. Até a próxima.